Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Vitor de Souza Chical, eu sou aluno do 5º ano do Direito da Universidade Estadual de Maringá. Eu tenho uma pergunta para a minha professora Gisele Mendes de Carvalho. Professora, nós tivemos uma alteração legislativa bastante interessante esse ano na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. A partir de agora nós temos então uma pena especial caso o crime de maus tratos contra animais seja cometido, seja praticado contra cachorros ou gatos. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Minha pergunta além de querer saber um pouquinho mais sobre como vai funcionar, como vai operar sistematicamente, dogmaticamente, essa nova previsão legal. A minha pergunta essa previsão da pena, ela viola o princípio da proporcionalidade, já que nós temos então a pena de 2 a 5 anos de reclusão. Entretanto, a pena de lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º, tem uma previsão de pena de 1 a 5 anos. Então nós temos uma pena mínima de 2 anos, no caso de maus tratos aos animais, cachorros e gatos, e pena mínima de 1 ano para uma lesão corporal grave. Haveria então um problema de proporcionalidade? Como que ficaria isso? Muito obrigado, prof. Olá pessoal, olá Vitor, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para solucionar mais uma dúvida do nosso quadro intitulado Dúvida Penal. Bom, a dúvida penal do nosso quadro de hoje, ela é do acadêmico Vitor Ishikawa, que é acadêmico do 5º ano, formando em Direito da Universidade Estadual de Maringá. E o Vitor faz uma pergunta muito interessante, muito atual, a respeito da proporção da pena, da proporcionalidade das penas no delito de maus tratos a animais domésticos. Bom, antes de começar a elucidar a dúvida do Vitor a respeito dessa inovação legislativa que aconteceu em setembro deste ano de 2020, a respeito dos maus tratos de animais domésticos, nós vamos remontar ao que é o princípio da proporcionalidade das penas. Bom, este princípio, Vitor, ele não consta expressamente do artigo 5º da Constituição, mas lá no artigo 5º nós temos, e nós já falamos aqui, diversos princípios constitucionais interessantes, a começar pelo próprio princípio da legalidade dos delitos e das penas, que está esculpido no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição. A partir do inciso 39, nós temos uma série de outras regulamentações a respeito das penas, da humanidade das penas, e especificamente no inciso 46, que é o que nos interessa aqui, nós temos no inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal que a lei regulará a individualização das penas e adotará, entre outras, a pena privativa de liberdade, a restrição temporária de direitos, a suspensão de direitos, a prestação de serviços à comunidade, a pena de multa, entre outras possibilidades. Bom, quando no comecinho do inciso 46 a Constituição diz no seu artigo 5º que a lei regulará a individualização da pena, ela está falando de várias espécies de individualização, Vitor. Ou seja, a gente trata ali de uma individualização que acontece legalmente, do ponto de vista legislativo, quando o legislador cria uma lei como essa que nós vamos comentar, um tipo penal, e também da individualização judiciária, que acontece, a individualização das penas pelo juiz, no momento da aplicação da pena, de acordo com as regras do artigo 59 seguintes do nosso Código Penal. Depois, essa individualização também é feita no momento da execução da pena, na própria penitenciária, quando se vai executar a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos ou a multa, de acordo com características pessoais do apenado também. Então, nós temos esses 3 momentos da individualização da pena, que é o momento legal, o momento judicial e o momento da execução penal. No momento da individualização legal, Vitor, nós temos a necessidade de proporcionalidade das penas. É claro que também no momento que o juiz vai assignar uma pena, ele tem que cuidar para que ela seja proporcional, mas ele está radicalmente atrelado à proporcionalidade legal, que é esse momento da individualização legal. E aqui o que nós temos então é que a Constituição regulamenta e acoberta e traz e acolhe o princípio da individualização das penas, nessas 3 vertentes que nós colocamos, sendo a proporcionalidade das penas um deles. A proporcionalidade legal das penas é importantíssima porque a pena não poderá exacerbar a magnitude do seu injusto, do seu tipo, do seu conteúdo de ilicitude e também da culpabilidade do agente que cometeu o crime. Quando isso acontece e as penas são desproporcionais, nós temos uma clara violação, portanto, aos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, ao artigo 5º da nossa Constituição. Vamos ver então o que acontece em relação ao crime de maus tratos, essa novidade legislativa deste ano,
que o Vitor pergunta na sua dúvida penal. O que nós temos ali, pessoal, é que no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, artigo 32 que diz respeito a maus tratos de animais domésticos, domesticáveis, silvestres, ou seja, toda espécie de animais, nós tínhamos uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Então, a pena que nós tínhamos até então para o maltrato de qualquer animal, seja ele um animal silvestre, seja ele um animal doméstico, era de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Claro que a pena poderia ser agravada em caso de morte de 1/3, de 1/6 a 1/3 de aumento no seu parágrafo 2º do artigo 32, se resultasse em morte. Então, nós tínhamos que, se o animal era maltratado, fosse ele um cachorro, um gato, ou um animal selvagem, um animal silvestre, um cisne, um urso, um animal raro, nós tínhamos uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção, que por si só já sofria algumas críticas da doutrina, porque, observando bem, o Vitor cita o crime de lesões corporais graves, mas o crime de maus tratos ao ser humano, que está no artigo 136 do Código Penal, tem penas de 2 meses a 1 ano de detenção. Então, havia uma pena para os maus tratos de um ser humano, por exemplo, privar um ser humano de alimento, de higiene, de cuidados, de remédios, uma pena de 2 meses a 1 ano de detenção, enquanto para os animais era de 3 meses a 1 ano. Aí nós já tínhamos uma flagrante violação ao princípio da proporcionalidade das penas, talvez porque a pena do crime de maus tratos ao ser humano fosse realmente demasiado pequena. Pois bem, mas assim, permaneceu ainda que com essa crítica, os maus tratos aos animais são um crime bastante frequente, infelizmente, na nossa ordem brasileira, no nosso país. Nós somos um país rico, numa diversidade muito grande da nossa fauna. A fauna é o primeiro bem jurídico protegido ali na Lei dos Crimes Ambientais, já inaugura a partir do artigo 29, tráfico de animais silvestres, enfim, que é algo que infelizmente acontece muito no nosso país. Nós já fizemos um quadro a respeito do Isso é Crime em relação a esse tráfico de animais silvestres, eu vou postar aqui no final. Mas os maus tratos também são uma outra conduta bastante praticada, seja com os animais silvestres, seja com os animais domésticos. Então, tínhamos essa pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. E a novidade legislativa em relação à qual o Vitor se pergunta, e a mim me pergunta também, é a desproporcionalidade das novas penas dos crimes de maus tratos a cães e gatos. Agora, os maus tratos a cães e gatos, gente, ganharam um novo parágrafo, parágrafo 1º A, dentro do artigo 32 do crime de maus tratos. Então, o parágrafo 1º A, ele foi introduzido pela Lei 14.064, de 29 de setembro de 2020. Lei 14.064, de 29 de setembro de 2020. Essa novidade legislativa diz que se os maus tratos são praticados contra cães e gatos, as penas são de 2 a 5 anos de reclusão, multa e perda da guarda do animal. 2 a 5 anos de reclusão, além da multa e perda da guarda do animal. Vejam bem, a proibição da guarda em geral, né? Vejam bem que situação. São penas realmente demasiado desproporcionais, né, Vitor? Houve um grande lobby para que se aprovasse esse crime especificamente no Congresso Nacional, já que os cães e gatos são os animais mais acometidos, que existem em maior quantidade na nossa natureza, são domésticos, né, de mais fácil manutenção pelo homem, inclusive dentro de uma casa, de um apartamento, diferente de outros animais silvestres, cujo maltrato é mais difícil, né, geralmente no âmbito do tráfico, ou de animais domésticos que talvez habitem uma fazenda, porco, galinha, pato, bois, mas o maltrato ao cão e ao gato é mais frequente no nosso dia a dia. E com vistas a reprimir de forma bastante severa esses maus tratos praticados contra cães e gatos, o parágrafo 1º A do artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que são os crimes ambientais, traz ali uma qualificadora bastante pesada, com penas de 2 a 5 anos de reclusão. Bom, Vitor, você colocou bem. As lesões corporais no nosso ordenamento, quando praticadas contra um ser humano, elas partem de uma pena base de 3 meses a 1 ano para lesões leves e podem chegar a 1 a 5 anos em caso de lesões graves e 2 a 8 anos em caso de lesões gravíssimas. Então, vejam que as margens penais, mesmo para lesão grave, elas não superam os maus tratos de um cão e gato. Por mais que a gente tenha, claro, né, bastante carinho por esses animais, pessoal, eu falei no começo do vídeo, e aí fica a minha resposta à dúvida do Vitor, que nós temos um sistema de proporcionalidade legal das penas que cabe ao legislador fazer. E nesse momento nós acreditamos que o legislador exagerou, né? Seria importante sim qualificar talvez esses maus tratos pela maior incidência, né, a necessidade de prevenção do crime. A gente sabe que a pena acaba obedecendo a esses princípios de prevenção geral especial, mas não podemos esquecer da proporcionalidade. Ora, se machucar uma pessoa severamente, gravemente, por exemplo, deixando-lhe cega de um olho, surda de um ouvido, perdendo um dos dedos da mão, é considerada uma lesão grave, que faz com que a pena do autor seja de 1 a 5 anos de reclusão, que dirá
maltratar um cão ou gato, ter uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Vejam, são os maus tratos ao animal, não o maltrato com morte, já que a morte, que está no parágrafo 2º do artigo 32, tem aumento de 1/6 até 1/3, ou seja, a pena ainda pode ser maior ainda caso aconteça a morte desse animal em virtude dos maus tratos acometidos. Então, de fato, há realmente uma desproporcionalidade em virtude das penas já existentes no nosso ordenamento em relação aos seres humanos. É claro que nós podemos e devemos evitar os maus tratos aos gatos e que uma severidade nas penas seria razoável, já que a incidência em relação a eles desses maus tratos é maior. E a pena de 3 meses a 1 ano, como eu disse, poderia ser considerada baixa, mas também já desproporcional em relação aos maus tratos dos seres humanos, que têm penas de 2 meses a 1 ano de detenção. Então, tem toda uma sistemática que precisava ser revista. Mas o caminho certamente não é a exacerbação das penas, quanto mais violando novamente o princípio da proporcionalidade das penas em relação aos maus tratos de seres humanos, às lesões corporais, que são um delito ainda mais grave contra seres humanos. A verdadeira raiz disso tudo, pessoal, é que o direito penal não vai solucionar essa questão. A prevenção do crime não vai ser feita pelo maior rigor das penas. Na verdade, ela vai passar pela educação das pessoas para que entendam e respeitem os animais e o ambiente como um todo. Então, infelizmente, esse mecanismo de repressão, embora bastante severo e gera um alarde na sociedade, olha o tamanho das penas que a Lei 14.064 trouxe para os maus tratos a cães e gatos, isso não vai fazer, infelizmente, com que o delito deixe de acontecer enquanto não se atuar na base, que é a educação das pessoas para o respeito aos animais e ao meio ambiente em geral. Bom, essa foi a nossa dúvida penal de hoje, espero que vocês tenham gostado. A pergunta do Vitor, então, foi respondida. Há uma violação flagrante ao princípio da proporcionalidade das penas e voltamos proximamente com mais uma dúvida penal no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Ative as notificações, curta, compartilhe o vídeo e seja mais um inscrito no nosso canal para poder assistir os próximos vídeos do canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!